temos estudado todo o Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Falta apenas os 4 evangelhos para concluirmos esta missão. Hoje nós vamos terminar de estudar o capítulo 12 e provavelmente entrar no capítulo 13. Na quarta-feira retrasada, nós encerramos o capítulo 11, começamos o capítulo 12 e demos uma pausa e vamos terminar o capítulo 12 hoje. Eu gostaria de revisar o capítulo 12, até onde nós vimos, ok? Depois nós estaremos seguindo o estudo. Então, na semana retrasada, nós vimos que no início do capítulo 12, nós temos a primeira controvérsia envolvendo a questão do sábado. No versículo 1, como nós vimos, do capítulo 12, o evangelista Mateus diz que Jesus estava passando pelas lavouras e os discípulos, estando com fome, colheram algumas espigas para comer. E eu disse para os irmãos que esta atitude dos discípulos não configurava-se um roubo, visto que eles não estavam colhendo espigas no seu próprio campo, mas no campo dos outros. E não configurava-se roubo, porque na lei estava prescrito que todo viajante que tivesse fome durante a viagem poderia colher espigas do campo alheio para se alimentar, desde que essa colheita fosse feita com mãos e sem o uso de foice. Os fariseus, quando viram aquela cena, ficaram indignados. E nós vimos que os fariseus não acusaram os discípulos de roubo, porque, como acabo de afirmar, a lei prescrevia que isso era legal. Mas eles se indignaram com o fato dos discípulos estarem fazendo isso num dia de sábado. Então, esse era o X da questão. Havia na lei de Moisés, como nós bem sabemos, uma determinação para que o povo de Deus guardasse o dia de sábado para o santificar. Então, o sábado era o dia em que todo tipo de trabalho era proibido. E nós já vimos aqui, capítulos atrás, no Evangelho de Mateus mesmo, que os fariseus, os escribas, os saduceus, principalmente os fariseus e escribas, eles não se contentavam com a simples proibição de Deus em trabalhar no sábado. E eles se sentiram no direito de detalhar melhor o que seria o trabalho. E nós vimos aqui na quarta retrasada. Daí estabeleceram 39 ações básicas que eles consideravam trabalho e que, portanto, eram ações proibidas para o dia de sábado. Não se poderia colher, dentre as 39 ações, não se poderia esfregar e não se poderia debulhar, que foram as 3 coisas que os discípulos fizeram. Eles também ousaram definir o que seria carga e chegaram à conclusão de que carga era qualquer coisa que pesasse mais do que 2 uvas passas. Então eles, na perspectiva deles, os discípulos haviam desobedecido à lei, porque eles haviam colhido, esfregado e debulhado. Jesus, em defesa dos seus discípulos, ele replicou usando 2 exemplos. Qual foi o primeiro deles? Versículos 3 e 4. O exemplo de Davi. Davi, quando teve fome, ele foi até o sacerdote no tabernáculo e fez o quê? Pediu para comer os pães da proposição, que era lícito apenas aos sacerdotes. E não apenas ele, mas também todos os que com ele estavam, acabaram comendo os pães da presença. E eu disse aos irmãos que, apesar disso, num primeiro momento, configurar uma infração, nós vimos que a necessidade sobrepôs o regulamento. A necessidade sobrepôs o regulamento. E Jesus citou o segundo exemplo. Qual foi o segundo exemplo? O dos sacerdotes, versículo 5.
que aos sábados violavam a lei. E a pergunta é, como eles violavam de forma legal a lei nos dias de sábado? Obrigado. Exercendo os exercícios ou os ofícios, né, as funções sacerdotais. Então nós vemos que a lei do descanso no sábado não era absoluta, porque dos sacerdotes era exigido trabalhar no sábado. Tá? Se no sábado os sacerdotes não eram culpados porque estavam trabalhando no templo para promover a adoração a Deus, por que os discípulos, então, nós refletimos sobre isso, deveriam ser culpados se eles estavam colhendo espigas enquanto também serviam a Deus? Vejam que Jesus tenta mostrar a incoerência da lógica dos fariseus. Assim como os sacerdotes quebravam o sábado, servindo a Deus nas coisas do templo, os discípulos estavam colhendo espigas num dia em que estavam a serviço da obra de Cristo. Cristo que é maior do que o próprio sábado. O terceiro exemplo foi o de Oséias 6,6, onde Jesus diz que misericórdia Deus quer, e não sacrifícios. Para Deus, mais importante do que holocaustos ou sacrifícios está a misericórdia. Dos versículos 9 a 21, nós vimos Jesus curando no sábado. Nós chegamos a ler esse texto, queridos? Me ajude a lembrar aí. Dá uma olhadinha. Senão nós vamos ler. Não, né? Então nós vimos só os primeiros 8 versículos. Vamos ler do 9 ao 14. Nós temos aqui uma segunda controvérsia envolvendo a questão do sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num dia de sábado, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, por isso é lícito o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então, depois de atravessar as lavouras de cereal e discutir com os fariseus, como nós vimos aqui na revisão, Jesus agora entrou numa sinagoga judaica. Versículo 9 acabou de nos mostrar isso. E o texto diz que estava na sinagoga um homem com uma deficiência. E a deficiência deste homem era uma mão atrofiada. Versículo 10. E o texto diz que os que ali estavam procuravam um motivo para acusar Jesus. E por isso eles perguntaram: é lícito curar no sábado? Vejam, estava o homem com uma deficiência e no mesmo ambiente estava o grande operador de milagres que é Jesus. Os fariseus intuíram que Jesus operaria um milagre ali, restaurando a mão daquele homem. E por isso eles questionaram: é lícito curar no sábado? Isso antes de Jesus operar a cura. No Antigo Testamento, se nós avaliarmos, nós veremos que não há nenhuma proibição de curar qualquer que seja o doente no sábado. Mas os fariseus achavam que isso representava também uma transgressão do dia santo. Eles não estavam, meus irmãos, com base no texto, vocês percebem isso, preocupados com a deficiência daquele homem. Eles estavam preocupados com o regulamento. E nós vimos na controvérsia anterior, envolvendo o sábado, que o que Jesus quis mostrar é que a necessidade humana sobrepõe o regulamento. Mas para os fariseus o regulamento estava acima de qualquer que fosse a necessidade humana.
Então, em resposta aos fariseus, Jesus ele faz uma pergunta, porque Jesus era especialista em contra-argumentar perguntando. E Jesus perguntou qual deles tinha, tendo uma ovelha, e essa ovelha num sábado viesse a cair num buraco, qual deles não a resgataria? Será que alguns deles, ou algum daqueles que lá estavam, se sentiriam impedidos de resgatar a sua ovelha simplesmente porque era dia de sábado? E tinha que esperar chegar o domingo ou chegar outro dia para resgatar o seu animal? Se eles eram capazes de resgatar um animal como uma ovelha sua, mesmo que fosse o sábado, atropelando, portanto, o regulamento, como é que Jesus poderia deixar de lado a necessidade de uma pessoa como aquela que estava numa condição de deficiência? Se vocês têm misericórdia para com o animal de vocês, que cai numa vala num dia de sábado, e quando isso acontece, vocês ignoram tudo e resgatam o animal, o que eu não poderia fazer por esse homem, que é mais do que uma ovelha que vocês possam perder? Como Jesus poderia não ajudar aquele homem simplesmente porque era dia de sábado? O ser humano, aos olhos de Jesus e aos olhos de Deus, é bem mais importante do que qualquer ovelha, do que qualquer passarinho, como nós já vimos em lições anteriores. O ser humano é mais importante do que qualquer outra criatura que Deus tenha feito. Então é lícito praticar o bem para com o ser humano, mesmo que seja sábado. Era isso que Jesus queria que eles entendessem. Jesus então foi em direção ao homem, no versículo 13, e dirigindo-se a ele, o curou. Jesus restaurou aquele homem da sua deficiência. Essa atitude de Jesus curar no sábado irritou muito os fariseus. Eles sabiam que Jesus provavelmente faria isso, e de fato ele fez, e eles ficaram muito irritados. E a partir dali, versículo 14 nos mostra que eles começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Vamos ler do versículo 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Versículo 15, então, nós temos que Jesus, para evitar maiores conflitos, ele decide se ausentar da sinagoga. Ele saiu do ambiente e foi seguido por uma grande multidão, a quem ele inclusive curou. E aos que foram curados, nós temos no versículo 16, Jesus advertiu para que não divulgassem as suas obras. E você já se perguntou por que disso? Por que Jesus pediu às multidões que não anunciassem as suas obras? Porque se as multidões começassem a publicar aquelas obras de Jesus antes da hora, isso acabaria incitando as multidões, e incitando as multidões, incitaria ainda mais a oposição. E não era o tempo adequado para isso, visto que a sua hora ainda não havia chegado. Vocês entenderam o raciocínio? Se as multidões começam a publicar o que Jesus fez, as multidões ficariam agitadas, agitariam as autoridades e os opositores, e isso colocaria Jesus numa posição de dificuldade antes do tempo. Não é que Jesus tinha medo da oposição, é que Jesus estava aguardando o momento certo para entrar em embate contra os seus algozes. Não era aquele o momento.
E por isso Jesus pediu que não publicassem. A forma serena e estratégica de Jesus, né, fez com que Mateus afirmasse, no versículo 17, que uma profecia de Isaías 42, 1-4, se cumpriu. Jesus era o que de Deus, segundo Isaías? Ele era servo e amado de Deus, em quem a alma do Senhor tinha alegria. O Espírito de Deus, de acordo com o profeta Isaías, repousava sobre este servo, sobre Jesus. E ele, por meio dos seus lábios, anunciava o que às nações, de acordo com o texto? Fala mais forte. Anunciava a justiça às nações. E essa justiça referia-se a quê? Que justiça é essa? Uma justiça voltada para um novo padrão de conduta e comportamento, tanto na esfera relacional entre homens e homens, como na esfera vertical entre homens e Deus. E Jesus, como disse o profeta Isaías, ele não veio para discutir com os homens. Jesus não veio para duelar verbalmente com os homens. Não veio para se envolver em contendas, em disputas, em brigas. E Mateus até diz que ele não veio sequer para erguer a sua voz, no versículo 19, citando ainda lá o profeta Isaías. Ele nem sequer ergueria a sua voz, porque Jesus, ele era sereno. Jesus era equilibrado. Ele sabia dosar os seus momentos de severidade e energia, mas em momentos diferentes deste, ele era sereno, ele era tranquilo, ele era calmo. Ele não perdia a razão. E ele veio também para terminar de destruir aqueles... Não veio, melhor dizendo, não veio para terminar de destruir aqueles que já estavam como cana quebrada, e também não veio apagar o pavio que estava fumegando. Qual era o foco do ministério de Jesus Cristo? O foco do ministério de Jesus Cristo era restaurar a cana quebrada e reacender o pavio que fumega. Em síntese, o ministério de Jesus tinha como foco a restauração. Isso é extraordinário, meus irmãos. Eu já preguei sobre esse texto de Isaías aqui na congregação. Eu expliquei para os irmãos que, por exemplo, o caule do trigo, se você for a um campo de trigo e você atravessar com um carro por cima do trigo, você pode quebrar o caule do trigo, o trigo se abaixar depois que você passar. Mas isso não significa que o trigo morreu. Porque se o caule foi só quebrado, ele vai se levantar de novo. O que você não pode fazer é pegar o caule do trigo e esmagá-lo, porque aí você tirou a chance dele se erguer novamente. Jesus Cristo é aquele que não termina de esmagar a cana que está quebrada. Ele trata de restaurá-la. Ele trata de levantá-la. E aqueles que estão como pavio ali, quase que apagando, Jesus não termina de apagá-los. Jesus trabalha para reacendê-los novamente. É extraordinário que nós temos um Deus que não desiste da gente. É fato que a gente, às vezes, desiste da gente. Mas Deus não desiste da gente. O Filho de Deus veio para trazer a restauração. Versículos 22-37, vamos ler. Antes, versículo 21, que a gente não comentou, né? Mateus finaliza esse trecho dizendo que em seu nome, nome de quem? Jesus, os gentios colocarão sua esperança. E essa é uma palavra que tem alcançado o seu cumprimento nos nossos dias. Nós somos os gentios, que estamos colocando no Senhor a nossa esperança. No Senhor que restaura todo aquele que está quebrado ou quase apagando. 22-37. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo.
ele o curou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho de Deus ou contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, o contexto em que Jesus fala sobre o pecado imperdoável, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus diz que trouxeram a Jesus um endemoniado que, devido à sua condição de possessão maligna, não conseguia ver e nem falar. Portanto, tratava-se de um homem cego e mudo. Repito, devido à sua possessão maligna, ele não via e ele nem falava. Jesus, então, o curou de forma poderosa e ele passou a ver e a ouvir. Claro que Jesus fez isso expulsando o demônio alojado no corpo daquele homem. Quando Jesus expulsou o demônio do homem, obviamente ele recobrou a visão e recobrou o poder ou a capacidade de fala. A multidão, quando viu aquele grande milagre, ficou perplexa, atônita, surpresa. E no versículo 23 nós lemos que eles perguntaram: é este porventura o filho de Davi? O que a multidão queria saber, meus irmãos, era se de fato Jesus Cristo, aquele que havia operado aquele milagre na vida daquele homem possesso, era de fato o Messias prometido, o Salvador do mundo e o libertador de todos os homens que havia sido prometido nas profecias veterotestamentárias. A dúvida da multidão se devia ao fato de Jesus ser muito diferente da expectativa que eles tinham. Eu já falei para os irmãos aqui várias vezes que os discípulos, que eram aqueles que andavam mais próximos de Jesus, esperavam um Cristo político. Alguém que, quando viesse na condição de Messias, libertasse o povo do jugo romano. Alguém que chegasse lá em Roma e dissesse: César, dá licença, seu tempo acabou, eu sou o rei dos judeus, o rei de toda a terra, e vou me assentar aqui. Acabou para Roma, acabou para o império. Era essa a visão que eles tinham do Messias.
Só que o Messias veio dizendo: o meu reino não é desse mundo. O meu reino você não pode dizer que está ali, ou lá, ou aqui. O meu reino não tem endereço nessa terra. Eles ficaram em pânico, em crise. As multidões de igual forma. Porque elas vinham alimentando desde sempre a imagem de um Messias político, cujo reino seria estabelecido na terra, mas esse Messias não veio satisfazendo essas expectativas. E é por essa razão que a multidão está perguntando: é este, porventura, o filho de Davi? Porque eles sabiam que o Messias viria da linhagem real, da linhagem davídica. Jesus era muito diferente do que eles esperavam. Jesus não andava cercado de luxo. Jesus não andava cercado de seguranças armados. Jesus não andava envolto ao glamour, à pompa. Jesus era um homem simples. Quando você lê Isaías 53, o que você apreende dali é que o profeta traça o perfil de um homem que, se ficasse calado no meio de uma multidão, seria como qualquer pessoa. Jesus era o tipo de homem que, se estivesse no meio de uma aglomeração quieto, calado, não dizendo e não fazendo nada, ele seria apenas mais um judeu entre os judeus, porque o seu perfil, a sua forma era comum. Era simples. Quem olhava para ele não dava nada por ele. Jesus contrastava-se do restante quando ele abria a boca para ensinar e quando ele operava os milagres. As pessoas ficavam perplexas. Esse homem fala como quem tem autoridade. Esse homem faz coisas extraordinárias. Será que ele é o filho de Davi? Será que ele é o prometido de Deus, o anunciado pelos profetas? Essa era a dúvida. Ele não se parecia com um grande rei. Ele não tinha a aparência de um príncipe glorioso. Ele era sereno, como eu disse, comum. No entanto, tudo o que ele dizia estava sempre carregado de muita sabedoria e autoridade. Quando os fariseus, olhando para o texto novamente, ouviram esse questionamento da multidão, eles começaram a murmurar, porque para eles era inaceitável que houvesse no meio da multidão alguém cogitando a hipótese de que aquele homem era o filho de Davi, o Messias prometido por Deus. Eles ficaram irritadiços quando a multidão começou a questionar: será este, porventura, o filho de Davi? Eles não suportavam a possibilidade daquelas pessoas estarem pensando que isso fosse possível. Então eles se levantaram, dentro dos seus corações eles começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava ou havia expulsado aquele demônio pelo poder de Beelzebu. Quem é Beelzebu, meus irmãos? Beelzebu, na cultura pagã, era o príncipe dos demônios, era um deus, só que era um deus satânico. Eles estavam alegando que Jesus curou aquele homem não pelo poder de Deus, porque ele não era o Messias. Não foi pelo poder do Espírito, porque ele não vinha da parte de Deus, mas ele operou aquela libertação graças ao poder do príncipe dos demônios, ou seja, Beelzebu. É uma acusação grave, sim ou não? Vai ter um desdobramento complicado agora. Eles disseram isso dentro dos seus corações. Só que eles se esqueceram de que estavam próximos do Deus que conhece os corações. Eles não falaram nada, mas o pensamento deles gritou aos ouvidos de Jesus. E Jesus questionou, porque conhecia o pensamento deles. E Jesus disse que reino dividido contra si mesmo não prospera.
Reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa dividida contra si mesmo não resistirá. O que Jesus está dizendo é: não faz sentido a equação de vocês. Como eu posso estar expulsando um demônio pelo poder de outro demônio? Isso é reino dividido. Isso é casa dividida. Não prospera, não faz sentido. Se Jesus estava expulsando então o demônio pelo poder de Satanás, o que esse milagre estava denunciando? Que o reino das trevas estava passando por um cisma. Os irmãos sabem o que é cisma? É rachadura, divisão. Se Jesus expulsou aquele demônio pelo poder de Beelzebu, o reino de Satanás estava se dividindo, estava passando por um cisma, e isso seria perigoso, porque toda divisão quebra o poder da força. Você quer acabar com a força de um povo? Divide esse povo. Você quer quebrar o poder de um reino? Crie um cisma no meio desse reino, uma rachadura no meio desse reino. A fragmentação gera fraqueza, enquanto a união gera força. Quanto mais um povo está unido, mais forte esse povo é. E quanto menos o povo está unido, mais fraco esse povo é. Se Satanás estava se dividindo, se o seu reino estava se dividindo, se a sua casa estava se dividindo, então era o anúncio de que o reino das trevas estava enfraquecendo, estava perdendo sua força. Havia naquele tempo alguns judeus que já praticavam o exorcismo. E eles expulsavam demônios naquele tempo, tá? Judeus. Expulsavam demônios, alguns deles. E Jesus, quando cita as palavras do versículo 27, é como se ele estivesse perguntando: será que os vossos filhos, esses judeus que também exorcizam demônios do corpo de pessoas, também estão expulsando pelo poder de Satanás? Se o efeito entre o exorcismo praticado por Jesus e o praticado pelos judeus era o mesmo, como a causa poderia ser diferente? Se o efeito era o mesmo, se nos dois casos, tanto no de Jesus quanto no dos filhos deles, a libertação estava sendo operada, como a fonte da libertação podia ser diferente? Ou seja, no caso de Jesus, a fonte ser Beelzebu, e no caso dos filhos deles, a fonte ser Deus. Era incoerente. Era contraditório. Jesus expulsava os demônios, não era pelo espírito de Beelzebu, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus qualificou Jesus para expulsar Satanás e todo o poder das trevas. Isso atestava o quê, irmãos? Que o reino de Deus já havia, versículo 28, que o reino de Deus já havia chegado. Então a libertação operada por Jesus no poder do Espírito Santo estava implicando no quê? Numa invasão do território do inimigo, que aqui no texto aparece na figura do homem forte. O reino de Deus estava chegando. O homem forte, que representa esse domínio das trevas, estava sendo invalidado, inutilizado pelo poder do Espírito de Deus, que através de Jesus trazia libertação para os oprimidos de Satanás. Quem pode invadir a casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo? Jesus pergunta. O fato de Jesus ter sido capaz de expulsar aquele demônio pelo poder, não de Beelzebu, mas do Espírito de Deus, demonstrava que Satanás estava completamente impedido de reagir contra as ações libertadoras de Jesus Cristo. Jesus estava mostrando quem era forte. E forte era ele, que pelo poder do Espírito Santo colocava Satanás num lugar de incapacidade,
Isso é extraordinário, porque quando Jesus trouxe o reino de Deus e ele exerceu por meio do Espírito Santo seu poder e autoridade, ele reduziu Satanás a nada, mostrou ao império das trevas que eles não são absolutamente nada e que todo o poder sempre foi de Deus e continuará sendo de Deus. E quando Deus decide trazer o seu reino sobre a terra, esse reino vem e não há quem possa impedi-lo. No versículo 31, Jesus falou severamente contra o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E provavelmente esses homens, quando atribuíram aquela obra de Jesus aos demônios, eles acabaram blasfemando contra o Espírito Santo. Há quem diga que não necessariamente, mas eu particularmente não entendo por que Jesus traz esse assunto à tona, se o contexto não fosse um contexto onde o pecado havia acabado de ser cometido. Aqueles homens com seu coração petrificado, estou falando dos fariseus, acusaram Jesus de forma injusta de ter expulsado o demônio pelo poder de outro demônio. E eles acabaram blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus faz questão de pontuar que para esse pecado não há a menor possibilidade do perdão. Seja nessa era, nessa época, seja na época futura. A pessoa que disser algo contra o Filho do Homem poderá ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nessa época, nem no tempo futuro. O que envolve o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez esta seja uma pergunta que alguns crentes façam. O que envolve o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem pessoas que estão vivendo num lugar de culpa por acharem que blasfemaram contra o Espírito Santo. Teve uma fase na minha vida, quando eu era adolescente, que eu achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu fiquei encarcerado muito tempo. Muito tempo. Até que a luz brilhou no meu entendimento. O pecado contra o Espírito Santo, no caso, o pecado da blasfêmia especificamente, porque pecados contra o Espírito Santo nós temos alguns. Você extinguir o Espírito Santo é um pecado? É? Apagar, extinguir o Espírito. Você provocar ciúmes no Espírito é pecado. Mas nós estamos falando desse pecado em especial, que é o da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que envolve esse pecado? Envolve uma atitude voluntária e consciente e ofensiva contra a pessoa do Espírito Santo. É quando você denigre o Espírito Santo naquilo que ele está fazendo, em sua obra. Quando eles disseram, não é o Espírito de Deus que está operando isso daí, mas é Satanás que está operando por seu intermédio, eles estavam desmerecendo o Espírito que estava presente no ministério de Cristo. Isso era muito ofensivo. Porque ele não estava agindo no poder de Satanás, mas no poder do Espírito. Em se tratando da blasfêmia no Espírito Santo, voltando na questão das pessoas que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo, uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela fica imune à ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não age mais no coração de alguém que pecou contra ele nessa esfera da blasfêmia. O Espírito Santo é quem age no coração do homem, no nosso coração, nos convencendo, nos dizendo, olha, tá bom não. Olha, fraquejou, tropeçou. Deus não se agradou desse comportamento. Você precisa melhorar. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo, perde o Espírito Santo. Portanto, perde a ação do Espírito Santo. Ele não convence mais. Ele não age mais junto. Ele se vai. E a pessoa fica insensível e a sua mente se cauteriza. Então ele perde toda a sensibilidade espiritual. Uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, perde o Espírito Santo. E se perde o Espírito Santo, perde a salvação. Por quê? O Espírito Santo é aquele que consolida a obra da salvação no homem. Se você perde aquele que consolida a obra, você perde o resultado dessa obra, que é a salvação.
Oi? É o Espírito que leva ao arrependimento. Então a pessoa não se arrepende, a pessoa tem a sua mente cauterizada, ela vive nos seus pecados e não se dá conta da sua vida transgressora, ela não sente a necessidade de encontrar um caminho de retorno para a vontade de Deus, para a vontade de Cristo, e ela vai vivendo dessa forma, sem a ação do Espírito Santo, sem o agente da salvação, e logo ela perde a salvação. Pode falar, Lu. É um ótimo indício, né? Porque uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo não se preocupa. Ela nunca vai dizer, será que eu pequei contra ti, Espírito Santo? Porque a mente está cauterizada. O coração está cauterizado. Então, se alguém aqui nessa noite tem essa dúvida, se você está tendo a dúvida e está preocupado, já é um bom sinal. Tá, meus irmãos? Já é um bom sinal. Então, não se pode cometer o erro que esses homens cometeram. É o Espírito quem convence o homem. Se o homem perde o Espírito, ele perde aquele agente que o leva ao arrependimento dos seus pecados e à conversão. O que insulta o Espírito Santo é atribuir suas obras a Satanás, tá? E a pessoa que faz isso acaba perdendo o Espírito Santo, que é quem lança luz no entendimento humano, provocando arrependimento. Então é só pelo Espírito que o homem pode reconhecer a sua condição de pecado e compreender a verdade sobre Deus. Sem a ação do Espírito Santo, o homem é incapaz disso. E por isso ele permanece sem o Espírito Santo, na ignorância, nas trevas e na condenação. Ao dizer o que disseram sobre o poder com que Jesus expulsava os demônios, os fariseus fizeram o quê, meus irmãos? Eles acabaram expondo sua própria natureza má. Versículo 33, nós lemos isso. Eles mostraram que árvore eles eram. Árvore boa produz que qualidade de fruto? Bom. E árvore má? Quando os fariseus disseram aquelas coisas, eles estavam expondo o seu fruto, que era um fruto mau. Logo, eles eram árvore má. Os frutos deles eram maus. Os frutos deles, que apareceram por meio das palavras deles, mostrou que eles eram incrédulos e terrivelmente maus. É o que Jesus está procurando mostrar. E Jesus ainda diz mais. Jesus os compara, ou melhor, diz que eles eram como víboras. O que é víbora? O que é víbora? Uma serpente. Não é? Se eles acusaram Jesus de ser aliado do diabo, é porque o coração deles estava cheio de engano. E eles só puderam liberar aquele fruto porque a natureza deles era enganosa, era venenosa, era má. E por isso eles alegaram aquilo que alegaram. Ninguém pode tirar do seu tesouro coisas boas, a não ser que o seu tesouro seja bom. Tira do seu bom tesouro coisas boas quem tem um tesouro bom. O contrário é verdadeiro, tira do tesouro mal quem tem um tesouro mal. O lugar do tesouro é o coração. Existem pessoas que só guardam coisas que não são valiosas. O que essa pessoa vai arrancar de lá num momento de discussão? O que ela vai arrancar de lá? Paz? Elogio? Moderação? Não. Porque o tesouro é mau. Mas quando no coração o tesouro é bom, no momento, seja ele qual for, ele arranca coisas boas de lá. Então, num momento de adversidade, ele arranca do bom tesouro a confiança em Deus. Porque é isso que ele guarda dentro. Num momento de desentendimento, ele arranca de dentro dele a pacificação, o amor. Porque é isso que ele traz dentro. Então, do seu bom tesouro, as pessoas tiram boas coisas. Mas do seu mau tesouro também elas tiram coisas más. Jesus fala também das palavras. Nós temos de tomar cuidado
com aquilo que a gente expressa por meio das nossas palavras. Porque se as nossas palavras forem boas ou más, válidas ou fúteis, teremos de prestar contas de todas as palavras a Deus. Sabe aquelas bobagens que às vezes a gente fala num momento de raiva? Está na listinha de Deus para a gente dar conta disso. Sabia? Tem gente me olhando com medo. Aquela bobagem que, mas que bobagem que eu falei porque eu estava irritado. Está registrado. Assim como as coisas boas que a gente diz, também estão registradas. Jesus queria, irmão, chamar a atenção de todos sobre a importância da vigilância no que se diz. Porque tem peso. Nós estaremos diante de Deus um dia, dando contas de tudo aquilo que a gente disser. Toda palavra fútil, dela nós deveremos prestar contas no dia do juízo. E Jesus chega a dizer que as nossas palavras irão ou nos condenar ou nos absorver. Eu fico muito preocupado com gente que tem pressa de falar. Não escutou e já está falando bobagem. Não entendeu a história e já está falando bobagem. Eu tenho medo dessa gente. Porque peca pela precipitação. A Bíblia diz que a gente tem que ter mais prontidão a ouvir do que a falar, justamente porque depois de dito, não está no nosso controle. Já está registrado, teremos de dar contas. Pode falar, Jesus. Qual? Não tem uma ligação direta com esse texto. Mas é claro que quando você mede as palavras para se dirigir a alguém, você está exercendo misericórdia. Você está exercendo amor. Há quem diga que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. É porque o correto é escutar mais do que falar. E tem gente que tem necessidade de falar. Bobagem. Falar. E fala, e fala, e fala. E fala bobagem. Tem um ditado antigo lá no interior que dizia o seguinte, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Nossa, vocês conhecem também? Irmãos, é um erro falar demais. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser ponderado. Capaz demais em ouvir. E, eu esqueci o termo aqui, bem cuidadoso antes de falar. Agora, tem gente que não entendeu a história, não sabe do que está acontecendo, não ouviu direito e já sai conversando bobagem, falando bobagem com as pessoas. Isso vai trazer uma medida de juízo da parte de Deus. É por essa razão que as nossas palavras elas devem ser boas e não fúteis, porque sendo boas, nos trarão recompensas, mas sendo más, nos trarão juízo, condenação, não ao inferno, mas privação de recompensa. Então nós temos de tomar muito cuidado com as nossas palavras. Eu fico preocupado com gente que fala muito. A Elaine sabe disso. Eu fico com os 2 pés atrás, quando eu fico perto de alguém que fala demais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque gente que conversa muito, irmãos, às vezes é complicado. Eu já tive experiências terríveis. Exato, exato. Então nós temos de medir bem, irmãos, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala. Nós temos de ter muita sabedoria para escutar e para falar. Vamos lá? Versículos 38 a 45. Amém, queridos? Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram, mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo contra essa geração e a condenará,
pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Nesses versículos, meus irmãos, os fariseus pedem um sinal. Que sinal eles queriam? Um sinal miraculoso. Eles pedem que Jesus faça um milagre para zerar todas as dúvidas que eles tinham a respeito da sua messianidade. Agora, é impressionante notar como, depois de tantos milagres, eles simplesmente ainda pediam mais um para finalmente crerem que Jesus era o Messias. Em resposta aos fariseus incrédulos, Jesus disse que não daria outro sinal àquela geração perversa e adúltera, senão o sinal do profeta Jonas. Entenda por que Jesus deu o sinal do profeta Jonas. É porque Jonas foi um sinal para os ninivitas. Jonas levou uma mensagem, eu disse aqui no domingo, a menor mensagem dentre as mensagens de todos os profetas do Antigo Testamento. Olha qual era a mensagem. E ainda em 40 dias Nínive será destruída. 8 palavras. A menor mensagem. Mas o povo acreditou em Jonas, na mensagem de Jonas. Acreditou que ele era um enviado de Deus, trazendo uma mensagem de oportunidade. E eles entenderam a oportunidade implícita na mensagem e se arrependeram, do rei até os subalternos. O rei vestiu-se de panos de saco e cinza e ordenou que todos, até os animais, fizessem da mesma forma. Assim também, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho de Deus, o Filho do homem, estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Porque nós sabemos que depois disso ele ressuscitaria. Então os ninivitas reconheceram a advertência de Deus por meio de Jonas. Reconheceram Jonas como um sinal de Deus e eles se arrependeram. No entanto, a geração a quem Jesus está se dirigindo agora, nesse texto, não reconheceu Jesus como sendo o Messias enviado por Deus, portanto, o sinal de Deus. Eles não enxergaram em Jesus que ele era o sinal de Deus para aquela geração, como Nínive enxergou em Jonas um sinal de Deus para eles. O segundo exemplo, Jesus cita a rainha do sul. A depender da versão, aparece rainha de Sabá. Ela veio de muito longe, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de quem? De Salomão. Ela ouviu falar de Salomão, veio dos confins da terra para procurá-lo. Jesus era maior do que Salomão. Ele tinha mais poder e sabedoria do que Salomão, mas aquela geração também não o reconheceu. A mulher veio de longe para reconhecer a sabedoria de um homem que era menor do que Jesus.
Jesus veio do céu, enviado de Deus, àquela geração, e mesmo ele sendo maior do que Salomão, aquela geração não o reconheceu. O que significa isso, meus irmãos? Que a culpa daquela geração seria maior do que a culpa das gerações do Antigo Testamento. Porque aquela geração, a dos fariseus, a geração perversa e adúltera, rejeitaram uma revelação muito maior e muito mais aprofundada. Uma revelação muito mais abrangente. E não só rejeitaram uma revelação muito maior, muito mais aprofundada, muito mais abrangente, como também rejeitaram uma maior oportunidade de salvação. É por essa razão que Jesus está confrontando os fariseus e aquela geração. Eles não entenderam o sinal. O sinal de Deus era o próprio Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus, da linhagem davídica. Ele era o prometido das nações. Ele era o Messias que viria para resgatar o povo dos seus pecados. Ele era aquele que havia de vir. Mas o povo não entendeu o sinal de Deus na pessoa do seu Filho. Dos versículos 43 a 45, a gente observa aqui de modo interessante a presença de Jesus e a sua mensagem operaram naquela geração uma grande obra de limpeza. O que bastava àquela geração? Crer no sinal, crer na obra realizada por Jesus Cristo e crer na sua mensagem. Mas não foi isso que fizeram. O que eles fizeram deliberadamente contra o Filho de Deus? O rejeitaram. E por que o rejeitaram? Porque não acreditavam nele. E como eles não responderam em fé, os seus corações ficaram vazios. E novamente à mercê da ação dos demônios. Os demônios retornaram. E a recusa deliberada daquela geração os levou, se a gente estudar a história, a um lugar pior do que o anterior. Jesus, com suas palavras, como eu disse, operou uma grande obra de limpeza. Ele preparou, ele criou ambiente, ele estabeleceu condições, atmosfera, para que o reino de Deus adentrasse por meio do arrependimento e fé no coração dos ouvintes. Mas eles não creram porque não entenderam o sinal. Eles não creram porque achavam que Jesus era um impostor. Isso acabou fazendo com que o terreno preparado ficasse sujeito, estivesse à mercê novamente das ações que Jesus, dos demônios que Jesus afugentou. E agora esses demônios entenderam que poderiam retornar. E Jesus advertiu que o estado último seria muito pior do que o primeiro por causa disso. 46 ao 50 para nós terminarmos. Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão do lado de fora, vamos ler direito, né, irmãos? Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxeram a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto diz que Jesus estava pregando a uma grande multidão, versículo 46, como lemos. Do lado de fora, a família de Jesus, na pessoa de sua mãe e de seus irmãos, procuravam uma oportunidade para falar com ele. Estavam lá do lado de fora. Chamaram um rapaz à parte e disse: olha, você nos conhece, você sabe que nós somos da família do Mestre, de Jesus. Vai lá dentro, diga a ele que nós queremos conversar com ele. Então, essa pessoa foi
e avisou Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Só que quando Jesus ouviu a notícia, sua resposta foi a seguinte: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Interessante que de toda situação Jesus extraía alguma coisa. E é o que ele está fazendo aqui agora. E ele, em resposta, ele pergunta e responde. E em resposta, ele apontou na direção dos discípulos, dizendo: eis minha mãe e eis meus irmãos. Ele estava dizendo o quê? Que são da família de Jesus, todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Eu não sei os irmãos, mas no passado, quando eu li esse texto aqui, eu pensava: Senhor, mas o Senhor é tão sereno e tranquilo e me dá uma resposta dessa, me fala desse jeito. Se sua mãe e seus irmãos estão lá fora, quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses aqui, ó. Não dá uma ideia de rispidez? Eu ficava meio pensativo: Senhor, será que o Senhor foi ríspido mesmo ou tinha alguma história por trás? Então, para a gente entender esse episódio, a gente tem que ler o livro de Marcos, capítulo 3, sendo mais específico, versículos 20, 21, 31 a 35. Quando nós abrimos em Marcos 3, que foi o outro evangelista que também narrou a mesma história, nós veremos o que realmente aconteceu. O texto diz que Jesus estava em sua casa. E esse episódio aconteceu na fase inicial do ministério de Jesus. Ele havia quase que acabado de chamar os 12 para o ministério apostólico. E agora estava na sua casa. E o texto diz também que ele estava cercado de uma grande multidão. Mas era muita gente. E era tanta gente que o texto diz que as pessoas não conseguiam nem mesmo comer pão. O espaço era tão reduzido que até comer o pão estava complicado. Os familiares de Jesus, que provavelmente moravam ainda em Nazaré, porque Jesus residia em Cafarnaum, mas os familiares, a mãe e os irmãos, ainda estavam na cidade de Nazaré. Quando eles tomaram conhecimento de que Jesus estava se projetando dessa maneira, que agora Jesus era seguido por um número enorme de pessoas, o que eles fizeram? Partiram em direção a Jesus para tentá-lo fazer voltar para casa. Na versão King James diz que eles foram até Jesus para forçá-lo a voltar, pois achavam que ele estava louco. Outras versões diz que a família de Jesus foi em sua direção para prendê-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Por que eles estavam lá fora? Porque queriam conversar. A mãe estava com saudade do filhinho, os irmãos do irmão. Era por isso? Eles queriam pegar Jesus à força e levá-lo de volta para casa, porque na cabeça deles, Jesus estava agindo como um louco. Eles não enxergavam quem era Jesus Cristo. Não o reconheciam como o Messias, ainda. Não o enxergavam como o prometido da parte de Deus. Então, essa atitude de vir todo mundo bufando, Nazaré afora, estrada afora, até Cafarnaum, era para pegar nos cabelos de Jesus, vamos parafrasear, e dizer: vamos para casa que você está ficando doido, menino. Onde você tirou? Você é filho de Deus. E você tem esse poder todo. O que está acontecendo? Havia uma dúvida. Nem os da própria casa enxergavam Jesus como um sinal de Deus. Consideravam ele como um louco, um homem sem juízo. Por isso, quando eles chegaram
e Jesus tomou conhecimento da chegada deles, Jesus aproveitou o ensejo para se dirigir a todas aquelas pessoas, mostrando que são parte da sua verdadeira família, aqueles que fazem a vontade do Pai. Agora pergunto, qual é a vontade do Pai? João 5:6, versículo 40, nós temos a resposta. A vontade do Pai era a de que eles crescem em Jesus e alcançassem a vida eterna. Do lado de fora, os familiares não estão crendo. Jesus aproveita para dizer, são da minha família de verdade quem faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? A de que vocês creiam. Creiam no quê? Que eu sou o sinal de Deus. Que eu sou o enviado. Eu sou o Messias prometido. Olha o que diz o texto de João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. A vida eterna é algo que o Pai vai dar, mas dentro da condição do crer no Filho. Porque não há vida eterna sem crer no Filho. Tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Não vai dar para a gente começar o capítulo 13, obviamente. Mas no capítulo 13 nós vamos começar uma sequência de parábolas. No capítulo 13, Jesus muda a estratégia. Agora ele para de falar tanto nas sinagogas e começa a falar mais à beira-mar e usando o instrumento das parábolas. Então nós vamos ver isso a partir da próxima semana, permitindo Deus. Alguma dúvida, meus irmãos? Algum comentário rápido? Se não temos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.